Bem-vindos ao SalosCast. Esse é o primeiro episódio de um projeto que a gente já vem pensando faz um bom tempo. E uma das coisas que motivou esse nosso projeto é uma percepção muito clara que a gente tem. Quando você procura conteúdo sobre marketing na área da saúde, você encontra bastante coisa. Existe muito conteúdo sobre marketing médico, ou seja, marketing voltado para médicos, clínicas, prestadores e sua relação com o paciente. E isso faz sentido, é um mercado enorme, consolidado, com muita produção de conteúdo. Mas quando você procura conteúdo sobre marketing no segmento B2B da saúde, a história é outra. São poucos artigos, poucos estudos, poucos conteúdos aprofundados. E a gente viu nisso a oportunidade de criar um espaço para discutir justamente esse universo. O lado do mercado da saúde, onde existem empresas vendendo para empresas, onde as decisões são mais complexas, os ciclos são mais longos e a confiança tem um peso enorme. A ideia do SalosCast é trazer profissionais que operam dentro desse ecossistema em diferentes frentes, para conversar sobre o que realmente acontece nesse mercado. E claro, qual o papel que o marketing pode e deve ter dentro disso tudo. Nós somos a Salos, uma agência especializada em marketing estratégico para empresas B2B da saúde. Para começar esse projeto, a gente trouxe a equipe da B2E, uma consultoria especializada em gestão para o setor da saúde, e nossa cliente já faz alguns anos. E a B2E se encaixa muito bem nesse episódio de abertura por vários motivos. Primeiro, porque ela representa exatamente esse universo que a gente quer discutir aqui, uma empresa B2B da saúde, que vende para outras empresas do próprio segmento. Uma empresa que conhece profundamente esse mercado, inclusive porque toda a sua equipe já esteve do outro lado, atuando dentro de organizações para as quais hoje, de certa forma, ela vende suas soluções. E principalmente, a B2 é uma empresa que enxerga marketing como construção, como investimento contínuo, como um trabalho que envolve consistência, autoridade, posicionamento, presença e visão de médio e longo prazo. Não como uma ação pontual esperando resultado imediato. E isso conversa diretamente com muitos dos temas que a gente quer explorar no SalosCast. E ao meu lado está o Marcelo, que é meu sócio na Salos, e hoje a gente vai conversar com a Josi e com a Elaine, e a gente vai conduzir juntos essa conversa. Isso mesmo. Então, acho que para a gente começar aqui, é interessante até para a gente conhecer um pouco mais de vocês e quem está assistindo também, conhecer um pouquinho da trajetória profissional de vocês, só para a gente saber, né, como que vocês vieram para esse mercado da saúde. Em um resumo, até chegar aí a B2E. Elaine, se você quiser começar. Oi, Rafa, mas assim, você quer começar tão lá de trás assim? Porque eu já nem consigo mais me lembrar qual foi a data e quanto tempo faz, mas já são quase 30 anos aí atuando na área da saúde, né? Ou seja, minha carreira toda foi pautada aí dentro desse ambiente, lidando com operadoras de planos de saúde, né? Depois com prestadores de serviços de saúde. Então, já estou há bastante tempo nesse universo aí. E eu brinco que tive a oportunidade de sentar dos dois lados desse balcão, às vezes comprando o serviço, né? Como operadora, como seguradora, comprando serviços de rede credenciada, e depois também atuando aí como prestador na parte hospitalar, né, prestando serviços aí para muitas operadoras e planos de saúde. Mas a tua formação é administração, é área de gestão mesmo. Sim. Eu sou administradora de empresas, né, tenho MBA em gestão estratégica, fiz aí também pós em Lean Six Sigma, mas sempre aplicado aí para a área da saúde. Então, realmente, a minha trajetória está dentro desse segmento aí há bastante tempo. Legal. Mas você já começou a tua jornada acadêmica sabendo que você ia trabalhar na área da saúde ou você ainda não tinha? Eu já trabalhava na área da saúde, né? Então, eu comecei a estudar um pouco mais tarde e eu já atuava há bastante tempo ali em plano de saúde, né? E eu me lembro até que na minha graduação o meu plano de negócio era um plano de saúde PET, né? Isso, nossa senhora, há bastante tempo atrás. Então, desde sempre, ali já mesmo fazendo administração, gestão estratégica, enfim, todos os cursos que eu atuei, já tinham aí como pano de fundo a minha atuação na saúde. Na saúde. Ah, que legal. Eu não sabia que você tinha começado primeiro na saúde para daí sim... Sim. Isso que ditou aí tua carreira, inclusive, acadêmica, né? Tua trajetória de estudos, né? Com certeza. Eu não
escolhi necessariamente entrar na saúde, né? Comecei muito cedo, ali, aquela história do primeiro emprego mais formal, vamos dizer assim, e aí fui crescendo e conquistando espaço dentro das empresas por onde passei, e aí a gente, como eu brinco, né, é picado por aquele bichinho ali da saúde que quando pega é difícil da gente sair. Sim. Me apaixonei por isso e tô aí atuando já nesse legal. mercado. Mas isso, quando você começou, não era em Curitiba? Não. Eu sou paulista, né? Então comecei a trabalhar na Sul América em 1900 e qualquer coisa, né? Há bastante tempo. E vim para Curitiba já a trabalho, né? Pela Sul América. Foi assim que eu conheci Curitiba e me apaixonei pela cidade. Depois disso, tive outras oportunidades aqui, também na área da saúde, e já estou em Curitiba aí há mais de 20 anos. Que legal. Então a gente pode dizer que a saúde direcionou tua área de estudos e, inclusive, hoje é tua área de moradia mesmo, de cidade. Sim. A área da saúde, que, como é que eu posso te dizer, Rafa? Ela é tão presente na minha vida que, assim, meu círculo de amigos, meus melhores amigos foram feitos sempre nos ambientes por onde eu passei, sempre no trabalho, né? Então, eu estou em Curitiba por uma decisão também vinculada ao trabalho, e o meu trabalho é a gestão em saúde. Então, posso te dizer que a saúde não determinou só a minha formação acadêmica, né? Que curso eu iria fazer, como eu iria aplicar, mas também todos os âmbitos da minha vida estão, de certa forma, bem entrelaçados assim com a saúde. Inclusive, o churrasco de final de semana, você deve falar sobre trabalho, então. Normalmente a gente fala assim. Inclusive, né, o churrasco de final de semana é sempre com o pessoal do trabalho. Né? Justamente, por isso que eu imaginei, que as conversas acabam, em algum momento, voltando para o trabalho, né? Sim, não tem como fugir. Sim. Bom, que legal. Então, a Josi também, né, é uma profissional da área da saúde. Queria que você contasse um pouquinho também dessa trajetória, como que você chegou na área da saúde, né, até a B2E também. Então, diferente da Elaine, eu escolhi a saúde. Então, aos 15 anos, eu já iniciei meu ensino médio num curso profissionalizante na área da saúde, porque eu já sabia que era o que eu queria. E depois que eu terminei esse curso e tive contato, em 2000 comecei a faculdade de enfermagem, então sou enfermeira. E tô na saúde, então, há 25 anos por escolha mesmo. Nunca me imaginei em outra área. E apesar de hoje eu estar com um leque mais aberto de atividades que a gente realiza, mas tudo no final das contas acaba trazendo para a saúde. Então, foi escolha mesmo, é o que eu gosto de fazer. E aí você se informou em enfermagem, primeiramente. Isso. Então, sou enfermeira, tenho pós-graduação em gestão da saúde, em gestão estratégica de pessoas, mas a minha base mesmo é enfermagem. E aí você começou primeiro, depois de formada, ou durante a formação, a atuar na assistência, primeiramente? Isso. O ensino médio que eu fiz, eu sou técnica de patologia clínica. Então, quando eu terminei o 2º grau, eu comecei trabalhando em laboratório já num grande hospital de Curitiba. Então, durante os 5 anos da faculdade que eu trabalhei, nesse hospital, eu já estava na área hospitalar e foi quando eu tive certeza que era o que eu queria mesmo. E aí, a partir do momento que eu me formei na faculdade, em 2005, eu já entrei na área hospitalar também e foi indo, as coisas foram acontecendo. Sempre gostei de saúde privada e sempre gostei de saúde hospitalar. Não é muito meu foco, saúde pública, nunca me identifiquei. E como que você fez essa transição para ir para a área da gestão, primeiramente de equipes dentro da assistência, mas em algum momento você foi para a área de gestão mais voltada à administração, né? Sim. Que hoje você aplica muito na B2E, né? O enfermeiro, por si só, quando ele se forma, ele vai ter que ser gestor empiricamente, né? Porque ele sempre vai ter uma equipe para liderar.
Então, a liderança já faz parte da função do enfermeiro quando chega no ambiente hospitalar. Uhum. E aí, eu acho que a gestão veio conforme o meu desempenho foi acontecendo e as coisas foram se desenvolvendo e as pessoas começam a enxergar quando a gente pode entregar um pouco mais do que a gente está fazendo. Uhum. E aí, 6 anos depois que eu estava na assistência, eu fui convidada a assumir uma supervisão no hospital. E aí, literalmente, eu entrei mesmo na gestão do hospital como supervisora e depois fui trilhando minha carreira. Mas foi uma coisa que aconteceu, assim, não foi planejada. Quando eu fiz a faculdade, nunca tive esse pensamento, né? Eu quero um dia ser gerente do hospital, mas os caminhos foram levando para isso. Uhum. Que legal. E a Elaine comentou que, rapidamente, você trabalhou em diferentes players do mercado, né? Operadora e hospital que você citou, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que é trabalhar e estar dos dois lados, né? Sentado dos dois lados da mesa e entender os dois lados, os pontos de vista, os objetivos de cada lado e como isso, de certa forma, te beneficiou, né? Para ter uma visão um pouco mais ampla do mercado. Eu iniciei essa trajetória em planos de saúde, né? Então, sempre fazendo ali gestão da rede credenciada, negociando com as clínicas, com os médicos, com os hospitais. Então, do ponto de vista da operadora, foi um aprendizado extremamente rico, porque é um mercado muito regulado, né? Então, a ANS realmente é extremamente rigorosa e a gente foi aprendendo à medida que a ANS vai também se atualizando, né? Então, foi um aprendizado muito rico com relação a todo o sistema da saúde privada, né? Como é que funciona, os limites, as coberturas, né? A utilização dos beneficiários, fazer gestão de rede credenciada, enfim, tudo isso me trouxe uma bagagem extremamente importante. E foi esse relacionamento comercial que acabou me levando para o outro lado da mesa, né? Então, como eu comecei em hospital fazendo negociação com plano de saúde. Uhum. Exatamente na mesma discussão, mas assumindo outro papel. E aí, um outro universo se abriu para mim, Rafa, porque apesar de ser gestão, apesar de ser comercial, estar dentro do hospital, você vive intensamente a rotina hospitalar, a assistência propriamente dita, né? E a gente entende aí o quão complexo é a estrutura hospitalar e tudo que é necessário para garantir um atendimento de qualidade aí para os pacientes, né? Então, são visões bem distintas, né? A gente ainda vê que o mercado hoje tem muita desconfiança entre esses dois lados, né? Mas eu acredito que é um privilégio poder ter transitado aí entre esses dois mundos aí, e tudo isso acabou me trazendo aí um pouco mais de amplitude, de mais repertório, de entender como é que as coisas funcionam e como é que a gente pode usar tudo isso para poder trazer melhores resultados aí na instituição onde a gente está atuando, ou agora, mais recentemente, nos clientes onde a gente está prestando serviço, né? Então, posso dizer que são experiências complementares e foi muito bom ter tido esse privilégio de passar pelos dois lados. Sim, que legal. Eu imagino que isso daí enriqueça muito hoje a visão de vocês até para os clientes de vocês, né? Quando vocês vão assessorar, e claro, a gente vai falar mais para frente aqui com relação a B2B. Marcelo, fica à vontade também se quiser interromper aqui para perguntar. Claro, com certeza, Rafa. E só antes de passar até para a B2B, que a gente vai chegar nesse momento que vocês, né, fundam a B2B, fazem essa transição, você citou que foi no momento que você foi trabalhar em hospital que você conheceu um pouco mais da assistência, que imagino que nas operadoras essa relação, esse contato seja um pouco menor, né?
Mas isso até é a pergunta que eu faria agora aqui, se foi nesse momento que vocês se conheceram, foi nesse momento trabalhando em hospital que vocês acabaram se conhecendo ou foi antes? Ah, não, eu conheci a Josi no hospital, sim, mas não na minha primeira experiência, né? Então, já foi no segundo hospital onde eu atuei, que foi o Hospital Marcelino Champagnat, e lá eu conheci a Josi, nós fazíamos parte aí do grupo gestor do Hospital Marcelino, né? E lá também conheci a Carol, a nossa outra sócia, Sim. que também teve essa atuação lá no Hospital Marcelino. Então, a nossa sociedade, vamos dizer assim, começou dentro de um hospital muito antes da B2E nascer. Entendi. Foi ali o embrião da B2E foi gestado ali no Marcelino. Mesmo ainda sem muita clareza, mas Sim. com certeza nasceu dentro do Marcelino Champagnat. Que legal. Você falou da Carol, eu acho que depois a gente vai citar mais também, porque eu acho que esse tripé, né, de gestão, assistência, a parte da qualidade com ela, eu acho que é um baita de um diferencial da B2E também hoje, né? Mas então, inclusive, eu queria saber um pouco mais, assim, até agora que a gente falou, e até falando da B2E, como que foi, né? O que levou vocês a fazerem essa transição de anos de trabalhando de forma corporativa nas empresas, de saúde, e que vocês falaram, olha, é o momento de fazer essa transição e empreender, ter o próprio negócio. Queria saber mais ou menos como que foi isso. E também dos desafios que vocês sentiram nos primeiros momentos ali na B2E, que imagino que seja algo... Imagino não, eu também passei por isso, né? De sair de uma questão CLT mesmo, de ser funcionário, para você empreender e ter outros desafios que até então a gente não tinha, né? Mas antes, acho que é interessante comentar como que foi a ideia de fazer essa transição, né? Assim, no meu caso, foi pensado, assim, foi planejado. Então, eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, não gosto muito da rotina, né? E a rotina hospitalar realmente é bastante pesada. Então, mesmo dentro do hospital, eu fui transitando entre algumas áreas, né? Ampliando ali a minha atuação, meu conhecimento, passei na área de atendimento, o financeiro, a parte estratégica, plano de expansão, enfim, fui ampliando meu leque, né? E isso foi me trazendo aí uma motivação muito importante, mas também foi me trazendo aí a percepção de que a gente tem uma lacuna muito importante aí nesse mercado, que é um mercado de médicos que não aprendem a ser gestor na faculdade, mas que em algum momento da sua carreira ele vai se tornar um empresário, né? E ele não está preparado para isso. Eu pude perceber também que, assim, os negócios que crescer, ter mais atendimento, não necessariamente quer dizer que você está crescendo, né? Então, crescer sem uma base é uma coisa que acaba levando para um lugar que não necessariamente é o mais confortável, né? Às vezes a gente cresce o déficit, né? E a gente tive a oportunidade de perceber isso de perto. E aí, por que não, né? Trazer toda essa bagagem, tudo isso que eu aprendi ao longo desse tempo e tentar ajudar aí a construir negócios de saúde mais sustentáveis, né? A tornar processos mais, vamos dizer assim, profissionais, né? Dentro do ambiente de saúde. Então, em algum momento, eu certamente queria mudar um pouco o meu ritmo de vida pessoal, mas ainda assim fazendo algo que tivesse relacionado com aquilo que é a minha área de atuação, e foi aí que a gente pensou, poxa vida, e por que não, né? Vai que dá certo, vai que alguém acredita Sim. aí no que a gente fala e
E, sinceramente, acho que tem acontecido coisas boas, estou bastante satisfeita. Foi uma transição, assim, não tão difícil quanto eu vejo de alguns outros colegas, mas também longe de ser fácil. Então, estamos aí na consultoria já há algum tempo e 2022. Então, estamos fazendo 4 anos já de B2E. De B2E, que legal. E aí foi em 2022, já, a Josi já entrou na sociedade logo que iniciou ou veio depois? Não, eu não fui organizada igual a Elaine. Então, quando a minha carreira no hospital acabou, a única decisão que eu tive na época é que eu queria dar uma acalmada no ritmo da minha vida, né? Porque eu vim aí de uma rotina pesada, eu tinha uma equipe muito grande, de 500 pessoas, e já estava com a filha adulta, e pensei, nossa, minha vida passou, minha filha cresceu e eu só trabalhei. Então, foi aí que eu decidi que eu queria pisar um pouco no freio, e optei em não buscar outra instituição de saúde, e aí eu abri uma clínica de harmonização facial, e eu estava cuidando dessa clínica numa rotina muito mais tranquila, né? Até que... E a Elaine já tinha aberto a empresa, e quando tinham alguns contratos que precisavam da área assistencial, eu fazia essa consultoria para ela. Aí, de repente, eu não lembro nem que ano que foi, começou a brotar muito cliente. Então, a visão da empresa foi aumentando, e chegou um momento em que a Elaine chegou para mim e para a Carol e falou, meninas, a busca pela empresa aumentou muito e eu só consigo assumir mais contratos se vocês vierem comigo. E aí foi quando eu ainda estava bem acomodada, sem planos, assim, do que eu iria fazer dali para frente, apenas cuidando da clínica, mas foi aí que eu falei, bom, então vamos, né? Então, na minha vida as coisas não são tão organizadas como na Elaine. E eu não tenho esse senso de planejamento que ela tem, nem de pensar no futuro. E então ela fez esse convite, eu falei, vamos. E a partir do momento que eu e a Carol entramos na empresa, aí aumentou mais ainda, né? Porque a gente veio com essa bagagem. A Elaine, ela é administrativa, ela entende muito de assistência, mas ela é administrativa. Sim. E eu, como enfermeira, como vindo da assistência, e a Carol, que vem da área de qualidade, de melhoria contínua, então abriu o nosso leque para a empresa. E aí a gente fez uma revisão do nosso portfólio, e aí isso daí tem embalado aí com... Nos últimos anos, né? Com os novos entrantes aí dos nossos... Não, legal. Eu vou perguntar clientes. mais sobre essas questões do que vocês faziam no começo, o que vocês fazem hoje, como foi, porque, né? Mas antes, você comentou uma questão que eu acho interessante, que você fez a transição... Vocês duas fizeram mais ou menos ali 2022, 2023, e você citou uma sobrecarga anterior, né? Sim. E coincidiu que foi o momento que vocês passaram ali recente da pandemia, né? Exatamente. Que gerou vários efeitos nos profissionais da saúde de maneira geral. Sim. Voltados ao volume de trabalho, a pressão, né? E, enfim, aquele período que foi muito complicado para todo mundo. E se você pudesse falar um pouquinho também de como foi esse desafio para vocês. Porque eu imagino que, desculpa, até antes além de ter essa sobrecarga e tudo, esses problemas, mas imagino que foi um período de muito aprendizado, de um desafio que vocês conseguiram superar, né? Então... a pandemia chegou de surpresa, né? Dia 13 de março, nunca esqueço, né? E o hospital que a gente trabalhava foi um hospital muito atingido, foi o mais atingido no começo da pandemia em Curitiba, porque se a gente for relembrar, a pandemia, os casos começaram na Itália, né? Então, pessoas que viajaram para fora. E eu trabalhava na instituição privada que atendia esse público. Então... foi muito pesado, foi uma época muito difícil.
de lidar com uma doença nova, de você ter que organizar um hospital para atender uma demanda desconhecida, né? Então, uma doença emergente que surgiu muito rapidamente. A gente via na TV falando lá do outro lado do mundo e não imaginava que com uma rapidez muito grande ela ia chegar no Brasil, no Paraná, em Curitiba e dentro do hospital onde eu liderava a equipe inteira de assistência. Então, foi uma fase pesada, a equipe se contaminou, eu me contaminei, né? Então, eu acho que quando a minha trajetória se encerrou, foi meio que uma respirada de tudo isso que eu passei, assim, nos últimos anos, né? Uhum. Foi um baita aprendizado, acho que hoje o que eu tento sempre é trazer e reforçar os pontos positivos da pandemia. Então, acho que a gente não pode pensar que tudo foi ruim. Eu acho que as pessoas aprenderam muito com esse processo, as pessoas aprenderam, reforçaram higiene, muita coisa que não tinha antes. Então, hoje, a gente vê muito menos pessoas doentes de doenças de transmissão, Sim. por causa de falta de higiene. Hoje as pessoas usam máscaras. Então, acho assim que sempre tentei ver pelo lado positivo, né? Mas, com certeza, a pandemia foi fundamental para eu querer dar essa pausa aí não falo na minha carreira, né? Porque eu nunca saí da saúde. Uhum. Mas na rotina que eu tinha de muitas horas fora de casa, eu acho que quando a gente vê uma doença levando todo dia muitas pessoas, a gente começa a dar mais valor em estar dentro de casa com a família da gente. Sim. E você também estava no hospital nesse período? Estava no hospital, começando ali um projeto de expansão junto com a pandemia. Então, não tão dentro da assistência como a Josi, mas o aprendizado e o legado foi imenso, né? Novas tecnologias apareceram, novos dispositivos, uma nova forma de trabalhar, protocolos, a velocidade de você ter que tomar decisões e rever. Então, a área da saúde, historicamente, é uma área como a gente brinca, né? Assim, fazer uma curva num Titanic, né? Os movimentos são muito lentos, assim, né? Então, a pandemia trouxe um ritmo e uma velocidade de tomada de decisão e uma flexibilidade que eu acho que realmente foi um divisor de águas aí para as instituições hospitalares, assim, né? Porque ter que montar um comitê de crise, montar um hospital dentro de outro hospital, né? Uhum. Trabalhar com fluxos, protocolos, tudo aquilo que funcionava até então, de repente deixa de funcionar e a gente precisa se reinventar rapidamente. Então, e até pegando o gancho da pandemia, esse pós-pandemia aí também contribuiu para ampliar a minha visão assim do mercado, em que muitos prestadores começaram a sofrer, né, os impactos financeiros desse período. Então, esse também foi um dos grandes motivadores aí que me fez pensar que, acho que aqui tem algo que eu possa contribuir, Uhum. que de repente a gente pode trazer um pouco de planejamento, de conhecimento, de estrutura, de organização para esse pessoal que sofreu tanto aí durante esse período na gestão dos seus negócios, Sim. né? E que agora estão precisando se reerguer, se reestruturar, estabelecer novos modelos aí de atuação. Então... os famosos... Tudo que era eletivo foi foi postergando, né? Sim, então, sim. E acho que você está trazendo um ponto bem importante, que tem um impacto assistencial e humano, tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, você tinha que se preocupar com a questão de sustentabilidade financeira da instituição que você estava. E, ao mesmo tempo, como você disse, no mercado tinham vários médicos e outros profissionais que tudo aquilo estava sendo adiado, né? Sim. Eu lembro que chegou um momento que muitas cirurgias que eram importantes, mas eram eletivas, elas foram postergadas. Sim. Então, isso gerou um efeito colateral no mercado, né? Que, inclusive, depois
Eu acho que até quando vocês começaram com a B2E, alguns clientes que vocês pegaram era para reestruturar justamente essa parte aí, né? Que Sim. após esse período, né? 2022, 2023, ainda tinha muita gente sofrendo os impactos ali, né, desse período onde muitos atendimentos foram represados, alguns já tinham feito investimentos, contraíram dívidas, enfim, foi realmente um momento ali de opa, e agora, né? Como é que a gente se reorganiza? Então, realmente, nós tivemos essa oportunidade aí de atuar e apoiar alguns dos nossos clientes nesse momento de retomada, de reposicionamento, né? E isso também faz parte aí do nosso portfólio, né? Acabou, né? Conectando, né? Sim. Eu tenho certeza que ainda alguns prestadores sofrem o impacto da pandemia. Acho que foi muito a grandeza do que a pandemia causou. Não é uma coisa que vai passar rapidamente, né? E eu também acredito que muitos projetos foram adiados, né? Tanto de vida pessoal quanto profissional das pessoas. Então, a gente vai percebendo no dia a dia que a vida ainda não voltou ao normal, né? E pode ser que ela não volte. Sim. Porque hoje a gente verifica que o Covid está sob controle, né? A gente teve a vacinação, mas as doenças respiratórias continuam muito fortes ainda, principalmente região sul, né? Que a gente tem diferenças aí de temperatura. E, por exemplo, agora a gente está num baita pico aí de influenza, que está levando muita gente para o hospital de novo. Então, tenho certeza que ainda tem muito projeto parado desde a época da pandemia que as pessoas não conseguiram ainda se reerguer para conseguir pôr no papel. Que hoje a gente tem esse contato, muitos clientes, o desejo de abrir as suas empresas, de ter os seus negócios, de assumirem a sua autonomia como profissional de saúde é muito grande. Mas a força econômica, que a pandemia mexeu muito nisso, também faz muita diferença. Sim, é muito recente ainda, Sim, né? Legal. Eu acho que agora eu queria entender, assim, né? Justamente um ponto que você comentou, né? E entender essa transição e a inclusão, na verdade, de outros braços na consultoria da B2E, que no início, pelo que eu entendi, era mais voltado à gestão, né, a novos negócios, ou então expansão, mas em determinado momento, com a entrada o que motivou, inclusive, a entrada da Josi e da Carol, foi até uma busca do mercado por outras demandas mais voltadas à área assistencial e qualidade, acreditação. Então, como que foi mais ou menos, Elaine, esse processo? É aquela velha história, né, Rafa? Se a gente não sabe, a gente conhece quem sabe, né? E foi mais ou menos isso que começou a acontecer com a B2E, né? Então, nós iniciamos com projetos muito focados aí na parte de planejamento, de gestão, né? A parte financeira até mesmo, né? E em determinado momento começam a surgir aí projetos que começam a se conectar com assistência, com metodologia, com processos, enfim. E aí é o momento que eu levanto a mão e peço ajuda, eu falo, meninas, e aí, quem topa, né? E foi muito legal porque hoje a gente tem um time que a gente consegue ter as habilidades complementares, né? Isso se traduz de que forma para o nosso cliente? A gente consegue estabelecer aí projetos que a gente sempre vai trazer esse olhar, né, da sustentabilidade, da viabilidade, né, de montar negócios contemporâneos e que são projetados para durar, mas sempre pautados nas melhores práticas do mercado, sempre com esse olhar e esse cuidado da qualidade e segurança assistencial que
que eu acho que é esse tripé aí que tem feito as coisas caminharem tão bem, né? Então, não é só a assistência, não é só a burocracia, a qualidade, os protocolos, né? E também não é só o resultado financeiro. É equilibrar todos os pratos ao mesmo tempo e conseguir fazer tudo isso de uma forma conectada, que faça sentido e que não seja tão traumática para a empresa que está fazendo, né? Para o prestador. Ou seja, tudo isso precisa acontecer de uma forma natural, dentro de um planejamento, dentro de uma estrutura organizada, de um ambiente saudável, né? Porque lá na ponta, o resultado para o paciente, ele vai chegar com mais qualidade, com uma equipe mais satisfeita. Então, quando a gente vai para o mercado, a gente faz aquele plano de negócios, a gente estabelece o nosso portfólio, né? Mas aí é o mercado que diz o que quer da gente, né? Então, esse foi um caminho que também aconteceu com a B2E, e aí eu trouxe as minhas sócias para atuar junto comigo, e tá dando muito certo, porque, de novo, né? Não fui eu que planejei este portfólio, foi o mercado que demandou, né? E aí a gente rapidamente conseguiu se organizar para atender essa demanda, né? Então, estar sempre de olho e atento aos movimentos e aquilo que o mercado está pedindo, né? Sim. E uma coisa que eu observo também, quando eu não era sócia da Elaine ainda, na B2E, mas a gente já trabalhava no mesmo escritório, os clientes que ela tinha, que eram projetos de planejamento, de parte financeira, de área de negócios, em algum momento sempre tinha uma necessidade de assistência. Então, sempre tinha uma dúvida, alguma coisa de escala, alguma coisa de instrumental, de material. Então, hoje eu consigo perceber que quando você está falando de área de saúde, por mais que você queira a parte mais estratégica, uma coisa está ligada à outra. Em algum momento, aquele cliente vai ter alguma dúvida, né? Porque a gente define contrato, define escopo, mas a gente tem uma forma de trabalhar, e eu acho que é isso que cativa muito os nossos clientes, que a gente está à disposição para eles no que a gente puder ajudar. E em algum momento eles vão ter alguma dúvida de áreas de qualidade, de áreas de assistência, e que a Elaine não tem essa expertise. E eu acho que a minha vinda com a Carol, né? A Carol foi gerente de qualidade, então assumiu o conhecimento que a Carol tem, é uma coisa assim inexplicável. Eu fico impressionada com a gama de assuntos em relação à melhoria contínua e qualidade e segurança do paciente. E, juntando com a minha experiência de beira de leito, de cuidar do paciente propriamente dito, eu acho que a gente consegue ter uma visão, porque quando a Elaine está planejando alguma coisa, uma planta, um projeto, eu já consigo enxergar se aquilo ali vai dar certo, mas... e a gente passou por isso no hospital, né? Você faz um projeto, você faz uma planta, quando você chega lá, você vê que, por exemplo, a maca não vai passar na porta. Então, quando você está falando de um projeto, de um negócio de saúde, não consigo enxergar como que você consegue desmembrar, porque você não está vendo aquele projeto na sua totalidade. E hoje a gente enxerga muito isso. A gente tem vários clientes, os clientes entram conosco em várias fases do projeto, né? Tem aquele que chama a gente quando está pensando em abrir um negócio, quando está no projeto, quando está construindo, antes de abrir, aquele que já abriu e já não deu certo e ele precisa de ajuda. E eu consigo enxergar como a gente podia ter prevenido algumas coisas, principalmente em relação à arquitetura, à planta, à construção, ou às vezes faz uma planta, constrói uma coisa, você não conversa direito e descobriu que ele, na verdade, tinha outros desejos. Então, essa exploração que a gente faz vai direcionar esse planejamento do negócio, que é o sonho
dos clientes que nos contratam, né? Que é ter a maioria aí, o que a gente tem visto ultimamente, são pessoas com interesse em abrir o seu próprio negócio de saúde. Então, como a Elaine falou, acho que a gente consegue se complementar, cada uma trazendo a sua visão, né, de sua experiência de vida, e acho que o mais importante hoje, a gente consegue trocar uma com a outra, e eu consigo ter uma visão um pouco mais aprofundada também do que a Elaine faz, assim como a Carol, e acho que isso acaba dando um bom resultado. Eu acho que vocês tocaram em muitos pontos interessantes aí que abrem vários leques, né? Sim. Mas essa questão de tudo se conectar, assim, né? Principalmente conversando com vocês no dia a dia, fica muito claro, né? E que as coisas, elas não podem, né? Elas não devem ser tratadas em paralelo, porque é aquilo, assim, às vezes você está olhando uma questão mais de gestão e financeira, mas que a assistência vai ter um impacto gigantesco ali, né? Então, assim, você não vai conseguir fazer aquilo se a assistência não estiver alinhada. A própria qualidade, né? A Carol acho que fala muito sobre isso. A questão de que você não fazer só buscar uma acreditação, por exemplo, só por fazer. Sim. Se fizer bem feito de forma integrada, inclusive aqueles processos que estão sendo refeitos ali, melhorados para a busca de uma acreditação, mas eles vão ter um impacto positivo na parte da gestão e a parte financeira, né? Exatamente. Eu acho que até o que a gente falou ali nos bastidores, né? Que a Josi comentou, se fosse 3 pessoas pensando igual, ou com mesmas experiências parecidas, quanto isso poderia travar ou não trazer tanta qualidade ali para os clientes, né? Para o atendimento, para o que vocês oferecem, né? Sim, a gente vai usando a habilidade de cada uma, né? Então, é o que eu falo, depois que eu entrei para a empresa, eu consigo ver que todos os nossos clientes precisam da experiência das 3. Por mais que ele contrate um escopo muito fechado, ligado à área de negócios, em algum momento vai ter algum ponto em que a minha visão assistencial vai ajudá-lo e a visão da Carol de qualidade de projetos vai ajudá-lo. E como a Elaine fala, né? Nosso papel, a gente traz a nossa bagagem para ajudar os nossos clientes a tomar as melhores decisões. Porque a gente já traz o que a gente já passou, o que a gente já conhece a solução, né? Os melhores caminhos, né? O que não fazer, o que não repetir. Então, a gente já tenta evitar que ele tenha que passar pelas dores, né, de quem está caminhando sozinho aí numa área da saúde. Que legal. E eu ia perguntar, assim, porque eu imagino que às vezes o cliente chega, seja o médico, enfim, o gestor, às vezes com uma dor específica ali que ele acha que tem, que o problema dele de repente seja mais de gestão. Mas acontece, e aí é uma pergunta mesmo, né? Se ele chega com essa dor, mas daí você fazendo, a Elaine provavelmente fazendo uma análise, acontece de você perceber, opa, o problema não está exatamente aqui. Então, Muito. eu acho que a B2B talvez tenha essa questão de não fazer exatamente aquilo que o cliente está pedindo, mas fazer o que ele precisa, né? E acredito que aí vai de uma parte da visão de vocês, né? Que vocês terem essa visão do todo pode contribuir com isso, né? A Elaine é a craque nisso, em mostrar para o cliente o que na verdade ele precisa, porque às vezes ele também não sabe, e daí ela consegue descobrir. Na verdade, sim. O que eu percebo, né? Que seja médico, empresário, investidor, já gestor de uma clínica, todos eles, quando chegam para a gente, eles têm um ponto em comum, que eles estão no momento de transição, né? Ou eles estão incomodados, eles estão num momento em que eles precisam tomar decisões para mudar o seu cenário. Seja ela sair do seu consultório compartilhado para abrir a sua primeira clínica, seja sair da sua clínica para, de repente, planejar o seu hospital, seja para adquirir um equipamento, enfim. Mas eles não sabem exatamente por onde começar, né? E como a Josi citou, às vezes eles chegam em momentos diferentes dessa jornada, né? Uns bem no planejamento, outros no final da obra, outros já com a operação não funcionando tão bem, né? Então, o primeiro desafio que eu tenho é conseguir traduzir aí o briefing do cliente, né? A primeira conversa do cliente, fazer essa leitura do cenário, do momento que ele está,
para traduzir tudo isso num escopo personalizado aí que vai se tornar uma proposta comercial depois. Mas eu acho que o nosso grande primeiro acerto é conseguir entender exatamente o que ele precisa naquele momento, o que o cliente precisa e muitas vezes não consegue sequer expressar de uma maneira tão clara, tão organizada assim. Então, aos pouquinhos a gente vai melhorando esse método aí e hoje a gente já consegue... e é até engraçado que às vezes aí no final da reunião eles vão falando assim, isso, mas é isso mesmo que eu queria, né? Então, às vezes só organizar o pensamento dele, que talvez é aquilo que vocês falaram também, muitas vezes é um médico que não teve uma formação, né, para a área de gestão. Sim. E acho que além disso, toda a vivência de vocês ajuda isso. Talvez aquilo que na cabeça de vocês seja muito claro, para de outros profissionais seja complexo, né? Geralmente, numa reunião de briefing, a Elaine consegue captar essa demanda e traduzir isso num planejamento para atender o que está incomodando. Mas, alguns casos, a gente precisa presencialmente encontrar o cliente, ir na instituição dele, porque às vezes ele não consegue passar para a gente o que está incomodando. Então, é muito engraçado. E o mais legal de tudo isso... são aqueles clientes que depois que a gente está trabalhando, perguntam por que a gente não te contratou antes, né? Por que vocês não estão antes comigo, né? Sim. Então, aí a gente vê que a gente está acertando. Sim. Porque o cliente consegue enxergar que aquele caminho que ele percorreu sozinho seria menos doído ou menos sofrido se ele tivesse... alguém apoiando. Então, isso é o que enche o nosso ego, é escutar, puxa, por que eu não tô com vocês antes? Isso é muito bom pra gente. A gente sabe que tá no caminho certo. Sim. Até queria perguntar, já teve casos de vocês chegarem já com a operação quase abrindo ali e não, vamos dar uns passinhos pra trás? Já, né? sim. Até acho que encaixa disso que você falou de, devia ter encontrado vocês um pouquinho antes. Sim, exatamente. Então... a gente tenta ser muito transparente com o cliente e em plano de negócio isso acontece muito, né? De mudar um pouco o escopo quando eles... sabe aquela conversa de o pessoal que quer ficar fitness, que fala uma garrafinha e um sonho? As pessoas na saúde às vezes é isso, eu tenho um terreno e um sonho. E ele não tem noção do tamanho, da complexidade que é abrir um serviço de saúde e que nem sempre aquele serviço vai ser viável economicamente. E às vezes a gente, infelizmente, tem que trazer a notícia ruim de que, da forma com que ele pensou, pode ser que não seja mesmo, né? Mas é claro que a gente também vai trazer todos os elementos para conseguir mostrar que existe uma forma de você ter um serviço que tenha essa viabilidade, mas com alguns ajustes, né? Mas acontece sim. Como que é? Conversas difíceis, mas né, Sim. para fazer a curva no Titanic ali, né, Elaine? Exatamente. Pra ajeitar o rumo pro caminho certo. Sim. Porque, como a Josi disse, né? Às vezes é só um sonho. E às vezes o sonho tá mal dimensionado, né? Então a gente tem esse papel aí de não apenas criticar ou desmotivar, mas de trazer aí alternativas possíveis. Então, eu gosto de sempre manter essa transparência, e uma coisa que quem me conhece há bastante tempo sabe que eu falo bastante, que é contra números não há argumentos, é o meu lado aí racional financeiro falando, mas a gente precisa sempre buscar alternativas que sejam possíveis, né? Não adianta só a gente desmotivar o cliente. Nosso papel é também de ajustar isso, trazer as alternativas e mostrar como viabilizar, né? Como, de repente, começar por etapas, né? Um grande erro que também a gente vê bastante é querer já começar grande demais, um tamanho já muito, né, de superestimar. Então, faz parte do nosso trabalho aí estabelecer esse planejamento, as fases de crescimento, ajudar o cliente a entender
que todo negócio tem uma curva, né, de maturação, vai ter um ramp-up, e aí os investimentos, os atendimentos, eles vão acontecendo de uma maneira mais gradual ao longo do tempo. Porque, afinal de contas, negócios de saúde são feitos para ser perenes, né? A gente não quer ver hospital fechando. Hospitais e clínicas são feitas para permanecer até depois de que a gente não esteja mais aqui, né? Para os nossos filhos, para as outras gerações e tal. Então, para que essa pressa de já querer inaugurar com todos os leitos funcionando, com todas as salas, né? Com todo equipamento, isso antecipa um investimento, isso carrega a operação, torna a operação muito pesada, aumenta o custo fixo e com tudo isso vem um sentimento de frustração logo em seguida de que assim, poxa vida, a gente trabalha, mas não está trazendo resultado. Então, a parte do planejamento, ela é extremamente importante para isso, né? Para ajudá-los a tomar a decisão certa, a dimensionar o tamanho desse sonho e quando a gente faz a conversa com o cliente ou vai fazer um diagnóstico, esse é o nosso principal desafio, assim, conseguir entender claramente em que momento que ele está, qual é o tamanho desse sonho, né? Para depois traduzir isso num planejamento que faça sentido e que principalmente consiga ser colocado em prática, né? Porque de slide bonito e planilha colorida e o mercado tá cheio. A gente gosta mesmo de ver a coisa acontecendo na prática. Você citou algumas coisas que dão a entender e né, fica claro, na verdade, que muitas vezes vocês falam não exatamente aquilo que o médico, enfim, a pessoa que está querendo empreender, ela queira ouvir, né? Muitas vezes é quase não digo um balde de água fria, mas segura um pouco, né? Mas eu acredito que é muito melhor ouvir isso agora do que depois, lá quando o negócio estiver dando prejuízo, né? E eu me lembro de um caso que você citou, né? De um cliente que procurou a B2E já com o projeto já estava pronto, mas não estava ainda aplicado. E aí eles conheceram vocês e pediram um estudo de viabilidade. E ali você identificou que se fosse daquela forma ele teria um prejuízo gigantesco, assim, mesmo se ele tivesse ocupação máxima, ele operaria no prejuízo, né? E ocupação máxima que é algo extremamente difícil de acontecer, né? Ainda mais na inauguração, né? Já no primeiro mês, você com ocupação máxima, isso não existe, né? Então... E como é que foi, assim, vocês... essa notícia que vocês deram, como que foi a aceitação dele? Foi um projeto... difícil. Foi um projeto bem interessante, assim, que acho que traduz bem isso que eu estava citando aqui, né? Que é um erro de dimensionamento mesmo, de estrutura. Então, a gente entrou no projeto, né, para fazer o estudo financeiro, mas o terreno já existe, o projeto arquitetônico já estava na versão 12, né? Então, todo o conceito do negócio já estava estabelecido e a gente entrou para fazer ali o estudo de viabilidade, né? A partir daquele projeto arquitetônico que já estava ali posto. E o projeto arquitetônico mostrou que, para atender aquela estrutura de assistência, o custo seria extremamente elevado, né? Então, foi difícil, mas, enfim, no final das contas, o projeto arquitetônico passou pela versão 13, 14, 15, 16. Depois da 20ª versão ali, a gente conseguiu encontrar um modelo viável, né? Pensando uma estrutura aí também de implantação em fases, né? De uma maneira com uso racional dos recursos e tal, ou seja, não foi um projeto que se tornou inviável, ele só foi modificado. Então, a gente conseguiu aí
trazer essa visão no tempo certo, né? Quando a gente diz que o tempo certo seria antes até de já fazer todo esse projeto da arquitetura, mas ainda assim há tempo de evitar aí muito prejuízo de milhões depois, né? Então, acho que é nosso dever, nossa obrigação trazer isso. Às vezes não é uma notícia muito agradável de dar, mas também a gente se prepara para esse momento já pensando nas alternativas, Sim. né? Então, eu vou trazer essa notícia aí, mas e daí? Como é que a gente resolve? Sim. Aí, o cliente tem aquele momento que ele sofre, por mais que a gente não queira, ele sente que é um banho de água fria e fica chateado, mas aí depois a gente vai reconstruindo, trazendo outras alternativas, né? E aí a sensação de alívio vem, porque fala, poxa, ainda bem que eu não fiz, Exato. né? Porque o negócio ia ficar ruim depois. Então, às vezes é melhor segurar um pouco no começo, né? Do que bancar esse prejuízo depois. Sim. Fica bem mais difícil de corrigir. E Sim. custa muito mais caro, né? Sim. E eu acho que um ponto principal que a gente tem observado para isso acontecer é que as pessoas estão buscando empresas, fazendo projeto, iniciando construção, sem pensar na operação que ela vai querer implementar depois. E na saúde, isso é muito complicado, porque quando eu trabalho com dimensionamento de equipe, a quantidade de sala cirúrgica, de consultório, de recepção, isso faz muita diferença. E quando a gente percebe que os clientes não estão buscando empresas especializadas em saúde, na parte já de projeto, parece que o erro vai virando uma bola de neve, porque aí o projeto já não foi pensado e aí quando nos buscam, para que a gente faça, quando busca esse apoio para pensar no planejamento já com uma obra andando, geralmente as modificações são muito mais difíceis, mais pesadas, então geralmente isso está muito ligado à busca de um profissional que não é especializado na saúde. Sim. Independente da fase do projeto, seja para fazer projeto, seja para fazer obra. Marketing. Então, marketing, gestão, então nós temos um cliente que está passando por isso, que fez uma obra com uma empresa que não tinha conhecimento na saúde e teve muito retrabalho depois, teve que trocar muita coisa, atrasou a inauguração, a abertura do negócio, porque estava trabalhando com um profissional que não tem a expertise da saúde, Sim. principalmente relacionada à legislação, relacionada à vigilância sanitária, e isso tudo, então, quanto antes de um projeto as pessoas buscarem apoio com empresas especializadas, maior a chance de não ter retrabalho, não ter que ficar dando passos para trás. Sim, sim. Essa questão que você fala de ter o conhecimento real da saúde faz muita diferença, né? E acho que tem muita gente de fora da saúde, assim, que vê e parece que é fácil, né? Sim. Então, assim... E aí várias áreas, né? Quando vão fazer, e aí começam, e às vezes vendem algo muito bonito, mas na hora de aplicar, nada se aplica. Daí não consegue entregar. Não consegue entregar. E aí, geralmente, essas empresas recorrem Sim. a empresas de saúde que conhecem como vocês, mas daí para consertar, né? Exatamente. Então, nós temos alguns clientes com casos assim, Uhum. que estavam com uma consultoria de gestão, mas não era gestão em saúde. Sim. E que hoje falam, como que eu vou viver sem vocês depois que o nosso projeto acabar? Porque viram a diferença de entrega de quando as pessoas vêm da área, né? Sim. E uma coisa que é um diferencial da B2E é que eu, a Carol e a Elaine, a gente não trabalha de forma escalada. Então, a gente vende a nossa proposta e somos nós que executamos o trabalho. Sim. Então, eu não preciso repassar a informação do cliente para outra pessoa operacionalizar o que eu pensei. Sim. Sou eu que vou fazer, a gente que capta a demanda e a gente que está executando o que o cliente precisa. Então, por isso que nós temos uma capacidade limitada de produção, porque a gente não... a gente tem hoje a gente se sente realizada trabalhando diretamente com o projeto. Eu ia perguntar justamente isso, eu ia entrar nesse ponto aqui, porque vocês citaram
empresas de modelos diferentes, né? Hospitais, clínicas, o médico que quer abrir, o médico que já tem que cresceu e precisa reestruturar. Então, isso mostra que vocês, embora tenham um método, né? Mas vocês personalizam muito, porque para cada empresa dessa, não é um produto de prateleira que você entrega o mesmo para todo mundo, Nenhum cliente é igual ao outro. Todos hoje têm um projeto diferente. E aí entra justamente nisso que você falou, que justamente por ter essa personalização, né, alta, vocês precisam se aprofundar, primeiro para conhecer, Sim. E segundo, por opção, vocês que vão, né? Claro que vocês têm parceiros, determinados serviços ali também, né? Mas vocês se aprofundam e aplicam a mão na massa, digamos assim, né? E aí traz essa questão de que muitas vezes vocês têm por operação, por cliente ali, vocês pode chegar um momento em que um cliente bater na porta de vocês e vai falar, agora vocês não tem como atender, né? Quiser esperar um tempo, então isso acontece também, né? Ainda não aconteceu, né? Então, a Elaine é a mulher dos números, ela calcula quantas horas cada projeto vai demandar e consegue fazer a divisão entre nós três. Mas pode acontecer sim, pode acontecer de um projeto ter que esperar findar o outro para que a gente consiga encaixar exatamente porque hoje nós somos realmente mão na massa, a gente que está junto com o cliente, estamos presencialmente e uma coisa muito importante também, o projeto acaba, mas a nossa relação com os clientes não acabam. Então, por exemplo, hoje mesmo recebi o contato do nosso projeto do coração, que foi o Hospital The One, lá em Brasília, né? E que estavam precisando tirar uma dúvida. Então, assim, a nossa relação com os clientes, ela nunca finda, né? Então, a qualquer momento, a gente está à disposição para tirar dúvida, para trocar uma ideia e também a gente se interessa quando o cliente manda mensagem, a primeira coisa que a gente pergunta, e daí, como que tá indo? E então, se a gente terceiriza isso, eu posso dizer que nós somos centralizadoras em relação a isso, né? Então, ainda é um luxo a gente conseguir tocar os nossos clientes, a gente operacionalizando isso mesmo, porque a gente se realiza como profissional, né? Então, não tô só captando a demanda e passando para frente. Eu capto a demanda e eu resolvo aquilo para ele. E eu mostro para ele como que faz. E eu ensino ele a seguir depois que eu não estiver mais com ele, né? Você não torna ele dependente também de você. Não. Os nossos projetos, eles precisam ter um começo, um meio e um fim, né? A gente entrega o projeto. O relacionamento com o cliente vai continuar. A gente torna-se amigo de muitas pessoas, né? A gente acaba tendo muitas indicações, pessoas conhecidas, mas o gratificante pra gente é isso, estar junto com o cliente e a partir do momento que o projeto começa, eu me sinto parte da instituição, eu falo nosso hospital, a nossa clínica, a gente fica com aquele sentimento de pertença da instituição, porque a gente realmente está mergulhado naquela dor dele e quer estar junto com ele para resolver, né? E é isso que eu falei. Graças a Deus, no meio do caminho, a gente vai recebendo aqueles feedbacks positivos. Puxa, por que vocês não estão antes, né? E então isso é muito legal. Mas realmente a gente tem uma capacidade limitada por uma opção nossa hoje, né? Sim. É uma escolha de modelo de negócio, Exatamente. né? Eu acho que talvez não exista certo e errado, mas eu acho que, assim, tem muitos benefícios para o teu cliente, esse modelo que vocês escolhem. Porque tem uma profundidade muito maior, porque quando você começa vamos supor que a B2 quisesse escalar, né? Só vocês três não conseguiriam, né? Mesmo com o método. Então, vocês teriam que ter pessoas, e aí, embora vocês teriam que ter o método, mas não seriam vocês exatamente que estariam lá, né? Você sabe, Rafa, que em algum momento dessa trajetória aí, pensando aí como empreendedora, né? Você fica imaginando, poxa vida, hoje em dia todo mundo quer ter um negócio que seja possível escalar, né? E em determinado momento dessa trajetória eu também cheguei a pensar nisso. Mas aí, por uma opção mesmo e por uma questão de identificação assim com a qualidade
das nossas entregas, assim, eu entendi que a B2E, o caminho dela não é escalar, né? Por quê? Porque nenhum negócio de saúde é igual ao outro, né? Então, nós podemos ter vários projetos ao mesmo tempo e, claro que existe uma metodologia por trás, e os passos muitas vezes são os mesmos, as mesmas etapas, mas a gente precisa respeitar o mercado que o cliente está inserido. Então, a gente atende clientes hoje de várias regiões do Brasil. Então, eu não posso simplesmente pegar o modelo de uma clínica de um hospital de Curitiba e implantar isso no interior do Pará. Não vai funcionar, né? Então, para a gente conseguir trazer as entregas necessárias, a gente precisa personalizar. E personalizar já é o oposto de escalar, Sim, né? sim. Então, assim como eu disse, né, o mercado vai nos dando o caminho aí e a gente vai fazendo as nossas escolhas. Então, hoje, trabalhamos com poucos projetos, mas com projetos com muita amplitude e profundidade de escopo. Então, e a ideia é justamente essa, né? Que ao final do projeto a gente deixe não só templates e documentos, mas deixe também ali parte do conhecimento produzido junto com a equipe que está conosco, né? Porque a ideia é que eles andem sozinhos. Uhum. E a nossa maior alegria é olhar depois um hospital, uma clínica, um projeto que a gente participou e ver que está funcionando, e ver que a equipe está tocando, que o planejamento está sendo aplicado, que estão conseguindo ter a flexibilidade de também adaptar onde, né, nem tudo sai como planejado. Sim. E essa é a parte mais legal, assim, olhar e falar assim, olha certo. Lá, deu certo, está funcionando. E nada impede deles, de uns anos depois, procurar vocês para ampliar, né, na hora de crescer, abrir uma filial. Já tem cliente que já comenta, teve um cliente que... Como que foi? A gente falou da próxima etapa, né? Até porque a gente já sugere e no próprio planejamento já vem ali, acaba ficando meio que explícito que são etapas, né, de crescimento e tudo mais. Então, quando a gente olha para um projeto e até fazendo esse acompanhamento, e aí como é que estão as coisas? Ah, tá tudo bem, já estamos indo para a próxima etapa. Eu falei, opa, que legal. Logo, logo a gente volta a falar com você. Isso. É sinal de que a metodologia, a entrega foi boa, né, e que as coisas estão acontecendo da melhor maneira possível para o cliente. Uhum. Teve até um cliente que no final do projeto falou, nossa, eu tô procurando mais alguma coisa para vocês fazerem aqui para mim. Falei, mas a gente já dá um jeito de encontrar já. Então, eu falei, não procura não tem quem quer contratar vocês para trabalhar lá dentro? Né? Muito. Tem clientes que, na verdade, buscam alguma de nós para entrar como funcionário na instituição. A gente acaba colocando o nosso posicionamento, né, de realmente trabalhar como empresa prestadora de serviço, e a gente conseguir aí transformar numa proposta para que a gente consiga entregar. É claro, não serão 40 horas por dia, por semana, igual dura um contrato de trabalho, né? Uhum. Mas já aconteceu, sim. De te perguntar. Né? Sim, legal. Até aí, eu cheguei muito a Elaine comentando ali da parte da escala, né, e da parte mais personalizada, e vi um pouquinho da gente, né, fugindo um pouco do marketing, né, Rafa? Que como é um desafio, acho que muito do mercado, assim, né, de... eu vou escalar, ou vou ficar aqui mais personalizado. Até a gente conversa muito de o quanto é importante também a gente tentar estar mais próximo do cliente e o quanto pode mudar isso ou não, se a gente conseguir, de repente, crescer a equipe e tudo mais, né? Então é um baita desafio, e ver que vocês têm essa maturidade, esse posicionamento é bem legal. Algo que a gente conversa muito e acho que é do mercado, né, Rafa? Principalmente também na nossa área de marketing
E como um todo, né? Tem muita empresa ali que fica nessa, não, vou escalar aqui porque eu quero ficar menos aqui na empresa e só faturando mais, mas é muito de questão o que ele está vendendo, o que é o serviço, Sim. o produto, né? O que ele vai entregar. O que dá para fazer isso? Que tem Sim. coisa que não é escalável. Tem Exatamente. que ficar ali no universo de, não, é personalizado, a gente trabalha assim, nosso posicionamento é esse e fechou. Escala não cabe aqui. Então... Eu acho que escalar, tem muitas coisas que são hype, né? E escalar é uma palavra que veio muito forte pelas startups, que faz total sentido, que elas têm a necessidade de escalar rápido ali, né? Só que aí muitos gurus começaram a falar que todas as empresas tinham que escalar e você tem que escalar. Mas eu acho que nem todo mundo, por objetivos pessoais mesmo, né? Não é o perfil de algumas pessoas. E nem para todo negócio, né? Tem muitos negócios que se você for escalar, você vai perder muita qualidade. Exatamente. E aí você vai ter uma entrada grande de clientes, porque você vai estar escalando, mas vai ter uma saída muito grande. Sim. Então, né? E além de ter uma saída grande, você entrega um resultado que não atinge a expectativa do cliente. Exato. E aí o cliente não volta e ele não fala bem de você. Hoje eu vou falar que nós temos muitos clientes vindos de indicações passivas, né? Então hoje nós não buscamos indicações ativas, nós não fazemos busca ativa de cliente. Mas a indicação passiva ela é muito forte, então muitos clientes vêm provenientes de indicação de clientes anteriores e isso demonstra pra gente que a gente está no caminho certo, né? Então, um cliente que não fique satisfeito é muito ruim, né? Ele vira um detrator muito grande para a empresa. É isso que a gente não quer de jeito nenhum. E no mercado que todo mundo se conhece, né? Sim, saúde em Curitiba, né? Então, é um nicho muito pequeno, todo mundo se conhece. Apesar da gente atender mais, nós temos mais clientes fora do Paraná do que aqui dentro, né? Eu ia perguntar isso, assim, até a atuação da B2B, ela é nacional. Ela é nacional. Hoje a gente tá de Tocantins, Pará, a gente finalizou o projeto, mas a gente tem cliente na Bahia, a gente tem cliente em Mato Grosso, a gente tem cliente Paraná. Santa Catarina. Tem bastante coisa Tem por aí, bastante. graças a A Deus. gente tá rodando bastante o país aí, Arroio viu? Chuí. É isso aí. Viva a videoconferência. Sim. Isso aí. Mas vocês vão presencial bastante também, né? Sim. Tudo depende do escopo, né? Do que o cliente precisa. A gente já coloca quando a gente vê necessidade de visita presencial ou não. A gente já teve projeto, quando o projeto é de implantação, abertura de um serviço, não tem como não ser presencial. Então, em algum momento, a gente separa lá uma semana para estar presencial no cliente, para estar implantando a abertura do negócio. Mas tudo depende do escopo. Não tem receita de bolo. Como são projetos personalizados, cada um vai ter uma dinâmica diferente. Sim. Não, legal. Você até adiantou aqui um ponto que eu ia perguntar, né? E falar para vocês comentarem com relação justamente a como os clientes chegam até vocês, né? Aquisição de clientes de vocês. Então, você já respondeu que a maior parte aí é de indicação, que acho que mostra muito... Nosso funil de vendas vem indicação, vem busca pelo ChatGPT, vem busca pelo Google Negócios. Então, olha, tem várias origens. Eu vou complementar a Josi aqui, porque hoje a gente está chegando aí no 4º ano, né? Então, veja como a trajetória é difícil. Em 4 anos, a gente agora começa a perceber mais esse movimento da indicação. Coisa que a gente imaginou que fosse acontecer de forma contrária, né? Poxa vida, temos uma trajetória bem estabelecida aqui no mercado de saúde, a gente conhece muita gente, vamos abrir uma consultoria e muita gente vai indicar. Todo mundo vai indicar pra gente. E não foi isso que aconteceu, né? Então, as nossas indicações agora de clientes já com projetos implantados, com resultado já percebido, já é uma conquista de um trabalho que foi feito lá atrás, né? Então, a nossa captação inicial é uma captação que
eu não tenho problema nenhum em dizer que é uma captação quase que 100% orgânica, no sentido de o nosso público não é um público em que a gente vai fazer um tráfego pago intensivo, é um mercado bem peculiar, assim, né? Então, a gente foi construindo uma estratégia, patinou um pouquinho no começo, mas a nossa captação vem bastante, assim, hoje, das buscas, né? Mas no começo pelo Google, e hoje as inteligências aí, as IAs, buscam no Google, né? E chegam na gente. Então, eu faço questão de perguntar para os clientes aí, como é que você chegou até a gente? Sim. Para a gente poder ir sempre entendendo e aprimorando aí os nossos canais de aquisição. E é impressionante, assim, o pessoal já fala assim, eu pesquisei no ChatGPT, e tem umas que eu já pergunto assim, qual foi o prompt, né? Aí ele fala assim, peraí, deixa eu ver aqui. Eu falo, me fala o prompt que aí eu vou passar pro marketing arrumar as palavras-chave aí e dar o feedback e dizer que tá funcionando. Mas eu acho que o nosso canal de aquisição, ele vem muito dessa construção de posicionamento, dessa construção de segmentação, de definir exatamente quem é o público, né? A forma com que a gente quer trabalhar, o cliente que a gente quer atingir, né? E não adianta, é um caminho que precisa ser construído. Sim. Esse daí, eu queria muito que tivesse assim um produtinho de prateleira que a gente fosse lá e comprasse e falasse assim, agora vou transformar a B2E numa empresa que todo mundo acha, que todo mundo, né, já consegue ter o interesse. Mas não é assim, né? A gente precisa ir construindo conteúdo, a gente precisa ir... Teu marketing é bom, porque você conseguiu posicionar assim no chat GPT. Você sabe que os caras são ousados. Eles entendem, né? Acho que isso faz bastante diferença, que é assim, diferente de marketing para médico, que está falando diretamente ali para o paciente, que também tem, obviamente, o seu valor, mas que vai mudar dependendo da especialidade do médico e tudo mais. O nosso segmento é extremamente específico, né? Nós somos uma empresa extremamente nichada, né? Então, não é um tipo de serviço que o médico está em casa, rolando o feed, se interessa e fala, ok, vou contratar uma consultoria. E clique e vai conversar com a gente, né? E eu acho que o nosso marketing, entender tudo isso e criar uma estratégia que converse com esse público, que é um pessoal que está num momento diferente ali do funil, que já está amadurecendo essa ideia, que está fazendo uma pesquisa mais direcionada, né? E toda a estratégia de quando ele chega na nossa página, de quando ele nos encontra, já perceber que encontrar ali um conteúdo que mostre para ele que a gente já tem uma história, que a gente já tem entregas, né? Que a gente está falando sobre as dores que ele não sabia nem direito como procurar. Eu acho que foi um caminho extremamente acertado e tem trazido aí bons resultados para a gente. Eu recomendo, os meninos são bons. Sim. Não, eu acho bem legal. E esse assunto, ele é super novo, né? Das IAs aparecerem como fonte de busca para as pessoas, né? O caminho natural, antigamente, sempre as pessoas procurarem direto no Google. Sim. E o Google tem até uma integração com a IA agora, quando pergunta, mas de maneira geral, o ChatGPT, que é, eu acho que o mais comum, as pessoas estão criando muito esse hábito de fazer pesquisas, tanto para buscar mais informações sobre... eu quero saber como fazer a gestão da minha clínica. A pessoa pode ir lá e fazendo perguntas e a B2E pode aparecer ali como uma referência para aquilo. Mas pode, e também está acontecendo muito das pessoas perguntarem, me indique consultorias de gestão de saúde para minha clínica, né? Sim. E o fato da B2E estar aparecendo nessas buscas, ela é uma junção de fatores, não é uma coisa só. Diferente do Google, que era mais questão de SEO ou então tráfego pago ali para aparecer.
Então, o que as IAs elas buscam? Elas buscam credibilidade, quem tem autoridade, quem mostra confiança para ela, porque para ela indicar para alguém, ela vai fazer uma soma de fatores, de site, de redes sociais, de quem, né, a consistência do que é falado, a clareza do posicionamento, a clareza dos produtos. Então, ele soma tudo isso, soma citações, avaliações positivas no Google Meu Negócio, cases, provas sociais, né? Então, isso mostra assim, que é difícil empresas que não são verdadeiras aparecerem aí. Elas podem fazer um baita de trabalho ali, mas elas precisam, em sua essência, ter qualidade e autoridade. Acho que até mesmo a importância de ser consistente, né? Às vezes você é muito raso ali num... eu tenho um site que tá mal feito, ou não tá bem estruturado, tá pesado. Minha rede social, às vezes eu posto alguma coisa, às vezes não posto nada. Mudo de assunto. Não sigo uma linha, acaba que a própria IA já entende, não, essa empresa aqui, ela não tá me parecendo confiável. E quando a empresa tem todo um conjunto ali de ações, igual o Rafa falou ali, Google Meu Negócio, avaliações positivas, Sim. um conteúdo relevante, acaba que é um fator de autoridade, né, Rafa? Autoridade. Ali Sabe pra IA. um ponto curioso? Eu já participei de várias reuniões da Elaine apresentando proposta para o cliente, e no final ela pergunta isso, né? Como que vocês me acharam? E ela pergunta, me diga como que estão meus concorrentes, né? E os clientes falam assim, não tem concorrente, os outros não me responderam. Assim, o atendimento, né? O atendimento. Então, realmente as empresas estão no ar, mas não dão conta de atender, responder no tempo que o cliente precisa, né? Então, isso a gente escuta muito. Ninguém me respondeu, mandei mensagem, até hoje não me responderam. E a Elaine tem essa preocupação de entrou cliente novo, entrou um lead novo, dar atenção, marcar o quanto antes uma reunião para entender qual que é a dor dele, né? Acho que isso também faz diferença, porque se a pessoa quisesse falar dali uma semana, ela procuraria dali uma semana, né? Sim. As pessoas... Tem aquela janela, né? Que se você talvez não responda naquele momento, a pessoa... E isso é uma questão que muitas vezes a gente vê um atrito entre o marketing e comercial, né? O marketing... o comercial fala, não está convertendo, mas muitas vezes o lead está chegando, mas não está sendo Com bem... quanto tempo você está respondendo, né? Ou Perdeu então, o tempo. só responde aquilo que a pessoa perguntou, né? Mas, assim, voltando até a questão ali, né, que as IAs, elas buscam essa autoridade. E eu acho que, assim, a IA entrega a B2E como uma referência. Eu acho que aí já tem, a pessoa já leva muito em consideração. Porque se indicou, né? Mas o que eu vejo naturalmente, né, no B2B acontecendo, né? As empresas que já têm a consciência do problema, que elas estão buscando algo, e eu concordo com você, que é um mercado pequeno, e é muito pequeno porque, assim, dentro desse mercado pequeno, é aquelas pessoas menores ainda que estão precisando da tua solução. Então, é algo muito específico que eu concordo muito com a Elaine. Mas essas pessoas que chegam nesse nível e elas já estão buscando, elas vão olhar a tua rede social e vão ver os conteúdos que você publica, vão ver os vídeos, vão ver os depoimentos. Aquilo ali tudo vai ajudar ela a construir a confiança, né? E perceber a autoridade para, de fato, entrar em contato. E na hora que vocês já começam ali a reunião, digamos, que vocês conseguirem, já lá na frente, porque a pessoa já viu quem são vocês, né? E eu costumo falar muito que muita gente opera dentro desse mercado no marketing B2B com uma cabeça muito de B2C. Que os conteúdos vão ter milhares de likes, vão ter milhares de... Não é público pequeno. Muitas vezes esse conteúdo que não teve um alcance tão grande, mas ele vai ser vendedor lá na frente para a pessoa que depois entrar no teu Instagram, no teu LinkedIn, às vezes até por indicação, né? Sim. Mesmo por indicação, eu quero dar uma olhada lá para confirmar se isso é verdade. E aí ela vê aquilo, né, aquele conteúdo, aquele post que está falando diretamente com a dor dela. E ela fala, cara, é isso que eu preciso. Eles entendem no mercado, né? E o principal também, né? Ele viu nosso material no Instagram, aí ele entra em contato com a gente. Quem vai atender ele é quem ele viu no Instagram. Exato. Quem apresenta a proposta para ele é quem ele viu no Instagram. E quem executa o projeto dele também. Também. Então, por isso que a gente escolheu esse caminho aí de ter poucos clientes, né? E eu acho que quando a gente tem essa estratégia bem estabelecida, né, as coisas fluem melhor. Então, eu acho que
a parte mais difícil aí no começo de como é que nós vamos colocar a B2E no ar para vender, como é que a gente vai vender isso, né? Eu acho que foi conseguir alguém que entendesse aí um pouco da nossa essência, né? Que entendesse a dificuldade que é atuar no nosso... Não que nem todos os mercados são difíceis, né? Mas que o nosso DNA é esse, a saúde funciona de uma maneira muito peculiar, né? E que as pessoas que a gente vai vender serviço para essas pessoas, elas estão num momento específico de compra, né? Então, não é um serviço que a gente desperta o interesse, né? Eu não tenho só por curiosidade, né? Eu tenho curiosidade, quero saber. Não tenho a menor pretensão de despertar o interesse de um médico, de falar assim, quem sabe eu queira construir uma clínica, né? Não é assim que funciona. Então, acho que a nossa primeira barreira aí, que no começo a gente também patinou um pouco, foi conseguir uma equipe de marketing que entendesse esse mecanismo e colocasse isso para funcionar. Mas depois que a gente se encontrou aí, as coisas começaram a fluir de uma maneira super positiva e as coisas estão acontecendo. Então, posso dizer que, como eu falei já, os nossos clientes hoje chegam por indicação porque já são resultado de clientes que a gente conseguiu captando de uma forma totalmente orgânica e clientes assim, né? O que era a B2E que não existia e como é que a gente conseguiu captar clientes no interior do Paraná, no interior da Bahia, né, em Brasília, e são clientes, grandes projetos bastante robustos, né? Com resultados expressivos que a gente conseguiu, assim, com uma busca orgânica. Então, esses clientes hoje fazem parte do nosso portfólio e esses clientes hoje nos indicam para outros clientes. Então, essa questão da indicação na pessoa física, a gente imaginava que viria muito aí da nossa trajetória como pessoa física e, no final, ela acabou sendo construída já com um trabalho de marketing, com a pessoa jurídica mesmo, consolidando aí as nossas entregas como pessoa jurídica. Então, tanto que hoje, até nas nossas apresentações comerciais, a gente já, não desmerecendo de forma alguma, mas a gente já consegue aí trazer os nossos cases dos clientes da B2E, né, e não mais a trajetória só profissional, pessoal de cada uma, né? Isso tudo é a bagagem, ela é o nosso alicerce, mas a gente já tem o nosso principal ativo aí, que são os projetos entregues e de pé e funcionando, e melhor do que isso, fazendo indicações, né? Sim. Eu acho que a forma como que vocês enxergam o marketing sempre me pareceu muito madura, assim, né? E até dentro desse mercado, entendendo que ele não é rápido, né? Então, é um mercado de ciclos de venda complexos, longos, né? Nem me fale. Então, eu imagino que vocês têm clientes que chegam, mas vão fechar daqui 6 meses, um ano, né? Muitas vezes ele chega, mas ele não está no momento da compra, né? Mas eu acho que esse sistema ele se retroalimenta, porque começou por uma construção de autoridade que a gente tentou, é importante isso, né? O nome, né, o peso do nome Elaine Costa, Josi, no momento que a B2E foi criada, ele tinha um peso muito maior do que a marca B2E. Sim. Porque a B2E não existia. Então, existe esse ponto de transferir a autoridade da executiva Elaine para a marca, e ao longo do tempo as coisas vão se associando e uma vai ancorando a outra, né? Então, isso, eu acho que é o caminho muito... É mais longo, né? Sempre esse caminho, mas ele quando ele começa a dar resultado, ele se torna mais exponencial, né? E sólido, não é aquele negócio que
É isso. amanhã ou depois, Sólido. né? Isso faz com que eu me sinta mais confortável com a estratégia, que é confortável no sentido de que não de ficar acomodada, não, pelo contrário, confortável no sentido de que é uma evolução, é uma construção, né? Então, de tempos em tempos a gente está se reorganizando, discutindo, né? E traçando aí novos objetivos, e eu percebo que a gente vai amadurecendo junto, né? A empresa, o nosso posicionamento, o perfil dos nossos clientes, né? Revendo aí também os canais, as coisas estão acontecendo muito rápido, né, Rafa? Toda hora é uma tecnologia que vem aparecendo, surgindo, enfim. E é importante a gente olhar para tudo isso, aprender com tudo isso, mas ter uma equipe que consiga transformar tudo isso naquilo que a gente precisa para aparecer para o público certo, na hora certa, né? E da maneira correta. Então, constância, né? Se fosse na academia, todo mundo ia dizer assim, é constância, né? Mas eu acho que esse é um passo importante, assim, para conseguir ter esse posicionamento no mercado. Sim. É constância e acreditar no caminho que tá sendo seguido, né? Porque é isso que você falou, tem coisas novas surgindo a todo momento. Então, assim, quando você traça um planejamento e um caminho a ser seguido, além de dizer o que você vai fazer, você tem que dizer muito o que você não vai fazer, né? Porque vão aparecendo muitas outras coisas. Sim. E aí, se você querer sair fazendo tudo, aí acaba... É tentador, né? A gente tem várias oportunidades de se perder no caminho aí, de se perder na estratégia, né? Então, é importante a gente sempre ter em mente que o planejamento, ele não é rígido, ele se constrói e ele se modifica o tempo todo. Mas também a gente não pode simplesmente jogar tudo fora toda hora, porque, né, isso é construído com o tempo. Então, nós, como eu falei lá atrás, a gente não vai ter, sei lá, 100 milhões de seguidores e vai, né? Mas a gente consegue os nossos clientes, são projetos relevantes e a gente vai levando aí uma melhor gestão de saúde Brasil afora. Sim. E esse é o nosso objetivo, então tá funcionando. Sim. Até e agora, até caminhando mais para o final aqui, queria entender de vocês, assim, quais são os objetivos futuros, como é que tá, né, a visão de vocês pro próximo ano, pros próximos anos. Uma coisa que a gente discute bastante internamente é um desejo também aí que a gente até já partilhou, que é tentar aí alguma coisa com o braço muito voltado para essa lacuna que a gente vê no mercado, que é a formação de pessoas, né? Então, a gente percebe aí que é uma dificuldade bastante importante no mercado. Os profissionais estão, né, na saúde, assim, estão pulando de um lado para o outro, né, buscando alternativas, né, e nem sempre conseguem se achar. Então, a gente pensa bastante nisso, em, de repente, fortalecer um braço aí de treinamento, né, de formação. Mais educativo, assim. Mais educativo, assim, que não digo que é para escalar, mas eu digo que é para trazer aí projetos personalizados, mas que agora talvez saiam mais da camada de planejamento, da camada executiva e que comece a atingir aí uma camada mais intermediária dentro dos nossos clientes, né? Então, o nível mais tático, né? E preparar essas pessoas aí para desdobrar as ações estratégicas em operação real, né? A coisa acontecendo na prática. Então, é algo que a gente discute bastante. Tem algumas coisas que nós estamos planejando aí, mas que ainda é cedo para falar. Não pode dar spoiler? Não pode dar spoiler.
E a gente gosta de ver o hospital nascer, né, gente? Clínica nascer, então Sim. é isso. Eu sou dos bastidores, né? Gosto de ficar ali no bastidor, mas apoiando aí as grandes decisões na área da saúde, né? Os investidores a colocar os seus projetos em prática. E a gente pretende aí em breve participar de algumas inaugurações. Ah, que legal. Isso acaba tendo um impacto até social muito grande, né? Então, quanto mais instituições de saúde, sejam elas público, privadas, sendo sustentáveis e aumentando, né? Acaba sendo bom para todo mundo, né? E a gente vê um número de médicos se formando muito, muito grande aí, e uma perspectiva muito grande para os próximos anos, né? Sim. E a tendência é que esse número de empresas acabe aumentando também, né? Sim. E é importante que todas elas comecem certo desde o início, então elas podem procurar Sim, a exatamente. B2B desde o início, né? Desde o início. É o que a gente espera. Então, por favor, né, comunique o nosso posicionamento e acerte na linguagem lá para esse pessoal que está chegando, né? Porque eles ainda não sabem exatamente o que vem pela frente, mas eles, em algum momento dessa trajetória, serão empresários e vão precisar de ajuda. Aí a gente está aí, né, Josi? Exatamente. De preferência que a gente entre no momento melhor para o cliente. Isso aí. Desde o sonho dele, lá no comecinho do planejamento. Não, perfeito. Bom, tem alguma outra coisa que de repente eu não perguntei, que vocês queriam falar? Uma mensagem final? Acho que não. Eu acho que a gente falou bastante coisa. O papo é muito bom, dá vontade de ficar aqui um tempão, a gente falando sobre esse mercado que a gente gosta bastante, sobre os resultados, mas eu queria só deixar a mensagem aqui de que, assim, as coisas não são fáceis, né? Empreender não é fácil de uma maneira geral. Empreender na saúde é mais complicado ainda, né? Agora, conseguir fazer uma empresa de gestão em saúde se comunicar com outra empresa de saúde e fazer esse negócio funcionar, eu vou te dizer que é mais maluquice ainda. Então, vocês estão de parabéns. Aí, agradeço imensamente pela participação nos nossos resultados. A gente sabe que grande parte dos clientes que a gente tem hoje é resultado dessa estratégia e a gente espera que muitos outros apareçam. Que bom. Eu vou te falar que é desafiador mesmo, e inclusive muita gente com quem a gente falou, cara, não vão por esse caminho, porque é o caminho mais difícil, mas a gente sabe, mas é aquilo que vocês falaram, né, que eu tô na saúde desde 2008, né, então eu era estagiário num hospital, na área do marketing, e acabei gostando muito do segmento e fiquei, né. É importante também a gente continuar atendendo clínicas e médicos, e esses clientes chegam muito por indicação, inclusive da própria B2B, né. Mas é bom a gente continuar atendendo eles porque a gente continua conhecendo e aprofundado nesse mercado também, que acaba sendo cliente dessas empresas B2B. Então, a gente está muito feliz, a gente é muito, muito também honrado em atender vocês, né, em tantos anos trabalhando junto, e eu agradeço muito a participação e a presença de vocês aqui, e espero que em breve a gente faça até o próximo, né, porque acho que assuntos tem vários pra gente... Segunda parte, com a Carol junto. Com a Carol, Exatamente. tem uma bagagem gigantesca para falar de qualidade, acreditação, que é um assunto bem legal também, né? Envolve muito o marketing. Então é isso, e daí quem estiver assistindo também, a gente vai deixar os links do site da B2E, né? Para as pessoas acessarem ali, conhecerem um pouco mais do trabalho de vocês. Obrigada, Rafa. Legal, Obrigada obrigada, pelo pessoal. convite, meninos. Valeu. Eu queria parabenizar eu e o Rafa, que a gente não falou nenhuma vez B2B e B2E. A gente sempre... Gente do trocaram? céu. A gente sempre tá em reunião de, a gente tem que resolver um negócio lá pra ir lá da B2B. gente, Não, é vocês têm B2E. As empresas B2E, Gente do As céu, empresas mas B2B. isso daí, olha, vou falar uma coisa pra vocês. A gente não inverteu. Que lugar que vocês foram se meter, né? Porque vocês vão atender empresas do segmento B2B,
né? E aí vocês chamam a B2E, eu falei, vai dar ruim isso daí, em algum momento vai dar ruim. Mas somos aí, todos B2B, B2E e o meu desafio é explicar pra minha mãe o que eu faço. Ou pra minha avó, assim, né? Então... Lá em casa não é diferente. Então. O desafio maior vai ser explicar que você era estagiário numa instituição onde eu já era gerente. Vai dar uma confusão nessa conta aí que, tipo assim, acho melhor a gente deixar isso pra lá. Não vamos fazer essa conta aí, não. Não vamos fazer essa conta, tanto não. botox que você tem nessa testa. É isso aí. Eu posso pôr aí também na mistura que o bichinho da saúde também me picou, que eu bem. vim do marketing mais generalista, né? Trabalhei em agência, né? Desde entendi gastronomia, arquitetura. Então, me aproximando aí, até um pouquinho antes de me tornar sócio do Rafa, fui pegando paixão aí pela área. E é bem bacana, assim. Eu aprendo muito com vocês também, né? Saúde é muito mais legal. Exatamente. Não sou tão faixa preta igual vocês já na saúde, que estão bastante tempo, mas é um mercado muito bacana. Não, mas você fez um intensivo com pessoas muito qualificadas. É verdade. Aí, então... Tive tô tendo, né, ótimos professores aí. Saúde é muito bom. Você não teve 50 anos em 5? Você teve né? Então. 30 anos em 2? Então, vou te falar. E o que é pior, né? Se você não estava vacinado e foi picado pelo bichinho da saúde, seja bem-vindo. Né? Vai ser difícil de sair. Sim. Né? Que quem chega, fica. Bom, acho que esse episódio deixa muito claro um ponto que conversa bastante com a proposta do SalosCast. No B2B da saúde, o marketing dificilmente é uma conversa isolada sobre comunicação. Ele passa por negócio, posicionamento, confiança, relacionamento, visão de longo prazo e pela forma como as empresas escolhem construir sua presença no mercado. Então, queria agradecer muito a equipe da B2E pela conversa, pela abertura e por compartilhar um pouco dessa visão e dessa experiência prática com a gente. E para você que acompanhou até aqui, esse é exatamente o tipo de discussão que a gente quer construir nesse espaço. Conversas reais sobre marketing, estratégia, negócios e o ecossistema da saúde. Obrigado pela audiência, esse foi o SalosCast e nos vemos no próximo episódio.